Alô, alô, você que está dando play em mais um episódio do nosso querido e amado Hopecast. É com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez, em mais uma semana, para falar sobre mais uma lição aqui da nossa Escola Sabatina Jovem. Hoje, o tema da lição, hoje não, né, aliás, nessa semana o tema foi Uma Vida de Amor. E a gente vai ver aí sobre Romanos 13, capítulo 13 de Romanos. Vamos ver o que a lição traz aí de resumo pra gente. Mas, claramente, eu jamais poderia estar aqui sozinho. Tenho comigo uma presença ilustre aqui, fazendo a sua estreia no nosso podcast, meu querido amigo João, que chegou recente lá na Hopecast, mas já chegou tocando terror. Fala pra nós, João, como é que você tá? Opa, galera, tudo bom? Uma boa tarde aí, uma boa noite, se você está vendo esse podcast de noite. Eu sou o João, não sei se muita gente me conhece, mas eu estou sempre lá. O pessoal tá já me chamando de clone do Ronald por causa do coque, mas a gente vai levando na boa aí. E vamos estudar mais um pouquinho sobre essa lição dessa semana, que está muito interessante, inclusive. É um tema que eu gosto bastante. Fechou. Você, né, João, é um grande matemático, né, não? Fazendo aí a sua graduação. Estamos cursando aí a licenciatura em matemática para dar aula um dia e serei professor, né? Então, acho que tenho que me acostumar com essa questão de falar com as pessoas, ensinar as coisas um pouquinho às vezes também. É muito bom. Fenomenal. Então temos aí um futuro professor comentando aqui a nossa lição dessa semana, ou seja, vai dar bom, vai ficar maneiro esse papo aqui. Então, já começando aí a falar sobre a famosa, a dita cuja lição, como eu falei, né, a gente tem o título Uma Vida de Amor. E aí uma tirinha que já começa a causar um certo, pode ser até um certo sentimento de estranhamento. Pelo menos para mim, quando eu bati o olho assim, eu olhei e falei, ô louco, aí o caso aqui tá diferente. E aí nessa tirinha aí que vai estar disposta aí para você, tanto no seu vídeo aí no YouTube, que o Ronald preparou um design fantástico aí, tem preparado, né? Sempre os nossos episódios aí são os designs das artes são feitos pelo Ronald. Um grande abraço pelo nosso artista. Tanto para você no YouTube quanto para você aí no Spotify, você vai conseguir ver no seu ícone aí, no caso do Spotify, e no YouTube você vai ver na imagem do seu vídeo. No primeiro quadrinho a gente tem então uma arte que seria ali remetida a Jesus, né? Naquele episódio onde ele vê que as pessoas estão fazendo comércio no templo e aí ele, né, bota para quebrar tudo lá, revira tudo e enfim, aí a gente tem um título em cima, né? Uma pergunta que diz: Jesus foi um revolucionário? E aí no segundo quadrinho a gente tem esse questionamento aí, que foi o meu caso. E no terceiro, um QR Code para um vídeo aí, um pastor da igreja adventista, que comenta essa questão sobre Jesus ter sido um reacionário ou algo do tipo. Eu já queria saber do João já. João, para você, Jesus foi, cara, um reacionário ou algo do tipo? Um rebelde? Um revolucionário? Não sei. Você consegue ter uma visão assim de Jesus? Então, cara, eu estou há pouco tempo, né? Como você disse, eu cheguei agora na Hope Class, cheguei agora também na igreja e eu comecei a ler um pouco mais sobre a Bíblia e, inclusive, eu comecei a ler o Evangelho de Mateus. Então, estou conhecendo muito sobre Jesus, assim, sobre a história dele, sobre a vida dele. E ao analisar friamente as atitudes dele, os atos dele, principalmente perante as pessoas, você não consegue, eu não consigo visualizá-lo como um revolucionário. Acho que nesse sentido que a tirinha demonstra, sabe, de revolta, de violência. Ele foi um revolucionário na questão do amor. Na minha visão, foi algo assim: ele demonstrou por nós um amor que a gente nunca tinha visto. Então, ele revolucionou isso. Isso eu posso afirmar com todas as palavras. Mas agora essa questão da tirinha sobre uma questão mais violenta, eu não consigo ver eu acho que eu nunca vou conseguir ver desse jeito, sabe? É porque eu vejo tanto com a questão do amor, assim, do quão bem ele tratava as pessoas, como ele dava atenção às pessoas. É claro que em certos momentos ele era rígido, como a tirinha quis dizer, quando se faziam coisas erradas, quando ele estava na presença de coisas erradas que estavam sendo feitas, como neste momento em que ele chega ao templo, tem pessoas fazendo comércio dentro do templo e querendo vender as coisas pelo maior preço possível. E ele realmente é rígido e tem eu não lembro em qual agora, mas tem um livro da Ellen que ela diz que só ao entrar a expressão dele, o rosto dele, a feição dele foi tão dura, tão fria com as pessoas que estavam fazendo errado, que as próprias pessoas no momento já começaram a se retirar de porque
a pessoa sabe que ela está fazendo errado ali. E na hora que ela encara o próprio Filho de Deus vendo ela fazer o errado, provavelmente a pessoa ela não conseguiu se conter, as pessoas só começaram a sair. Então, respondendo bem a pergunta, eu não acho que desse modo violento, como a gente pensa hoje, um revolucionário, um reacionário, ele não era, mas ele realmente revolucionou em relação ao amor, sabe? É o que eu vejo. Perfeito, mano. Vou te falar que eu também sigo nesse pensamento seu aí. A gente, inclusive, cara, eu e o Ronald, a gente gravou na semana passada o podcast da galera lá do Rio de Janeiro, Save Point, e era sobre essa lição. Eles jogam mais adiantado o episódio deles na semana, né? E a gente chegou, cara, todo mundo nesse mesmo pensamento de que tratar Jesus como um revolucionário seria, acho que contar uma versão de Jesus, né? Mostrar uma imagem de Jesus que não seria tão condizente assim com a verdade. Porque quando a gente para analisar, vamos ver o que é um revolucionário. E o revolucionário, ele é um cara que vai pautar sua vida, né, suas atitudes, em ideias que sejam para causar uma revolução. E aí vamos de novo, mas o que é uma revolução? E revolução a gente vê que, no sentido assim, dito pelo dicionário, pela definição, uma das, né, é de que uma revolução é uma mudança abrupta, né, num sistema vigente, uma mudança que acontece de forma talvez repentina por algum acontecimento, algum fato. E aí a gente tem através da história, né, nosso querido professor Ronald aí seria formidável explicar esses detalhes. A gente tem na história aí vários casos de revoluções que aconteceram que foram nesse sentido. Mas você também falou de um ponto muito bacana e que a gente também chegou nesse ponto, que foi o fato de que, se a gente parar para pensar, na revolução que a gente está querendo dizer, e a gente comentou aqui, né? Essa revolução que a gente tem mais em mente, né, mais comum, que seria aí, né, um reacionário do sistema vigente, um cara que promoveria aí movimentos da contracultura daquela época e tal. Realmente a gente não consegue enxergar muito bem um Jesus nesse caso. Só que quando a gente vê a dimensão do que foi que Jesus fez em nossas vidas e na vida das pessoas daquela época também, e a demonstração que ele dava das atitudes e das coisas que ele fazia, a gente vê que Jesus, ele de certa forma, ele foi sim um cara diferente do seu tempo, diferente da sua cultura, e ele mostrava isso de várias formas. Então, vamos ver, né? Sempre lembro do caso quando levam lá uma suposta mulher adúltera, né? E acusam ela de ter cometido adultério e de que a lei deveria ser cumprida e a lei era o apedrejamento daquela mulher. E aí Jesus calmamente demonstra ali, né, com aquela famosa escrita no chão que ninguém sabe ao certo o que foi, mas ele demonstra que calma lá, vamos fazer as coisas de um jeito diferente. E isso eu considero, de certa forma, sim, uma revolução num sistema fechado, né? E aí Jesus veio para mostrar como seria, não o sistema daquela época, como era o caso dos judeus e dos fariseus e tal, mas o sistema de Deus, a ideia de Deus para toda a humanidade e o desejo dele para todos nós. Então, eu acho que fica nessa, É, nessa é balança, assim, algo, né? é algo que você até me fez pensar melhor agora. Se a gente for considerar numa esfera religiosa, uma esfera espiritual, Jesus foi um grande revolucionário. Ele mudou muito a nossa visão, a visão com a qual as pessoas daquela época tinham com Deus. Era, elas não, como eu vou dizer, ele veio justamente para mudar isso, para mostrar que você não, você tem o seu objetivo aqui na Terra, agora para a gente, né, que ele já veio e já está aqui, é aceitar ele como nosso Salvador e pedir perdão dos nossos pecados. Mas, aparentemente, antes dele vir, justamente por isso ele teve que vir, as pessoas estavam perdidas, elas não tinham uma visão clara da religião, então ele veio justamente para revolucionar isso, deixar bem claro o que você precisa, sabe? Assim, se a gente for pegar literalmente o que a palavra revolução significa, a gente poderia falar que ele foi sim um revolucionário, mas é claro, sempre que for falar com todo cuidado, porque às vezes as pessoas mudam o significado das palavras e aí podemos chegar a várias
desconstruir muito a imagem de Jesus, que não é o objetivo. Uhum. E uma prova disso aí que você falou, cara, de que Jesus realmente causou uma mudança gigantesca naquela época com relação ao pensamento, é que mesmo, vamos colocar assim, mesmo que alguém não acredite que Jesus foi o Filho de Deus, ou que Jesus foi Deus, né, naquela época e tal, e que Jesus foi apenas um ser humano, querendo ou não, o cristianismo é hoje uma das maiores religiões do planeta inteiro, depois de 2.000 anos de história. E as outras duas grandes religiões são pautadas também na história de um Deus, que seria aí, teria correlação com o mesmo Deus que seria o pai de Jesus, né? Obviamente, nós, Exatamente. nós aqui acreditamos no cristianismo, mas outras religiões creem em casos diferentes. Mas essas duas grandes, maiores religiões que acompanham o cristianismo, que são o islamismo e o judaísmo, elas seguem uma linha de Deus também. Algumas acreditam em Jesus, outras não. Jesus foi apenas um profeta, apenas um homem comum. Mas olha só, cara, o movimento que Jesus causou. Então, mesmo que você não Ah, com acredite, certeza. mesmo que você não acredite, né, na divindade de Jesus Cristo, não adianta negar que ele não existiu ou que ele não causou nenhum tipo de mudança. Porque foram 12 os primeiros discípulos e agora a gente está aí com bilhões de pessoas que se dizem cristãs. Inclusive nós dois aqui, né, João? Exatamente. E aí, continuando aí pro nosso papo da lição, a gente já tem no domingo um título Paradoxos. E eu, pessoalmente, cara, eu gosto de paradoxos, não sei você. Na matemática a gente tem alguns, não tem, cara? Temos, a gente costuma estudar um pouco isso. Eu também sou bem fascinado por ciências da natureza em geral, e aí na física a gente cai em alguns. A gente fala bastante sobre isso. Paradoxo para mim é um negócio muito louco, porque ele te faz pensar ativamente e com muita crítica. Porque é uma coisa que a primeira instância te causa confusão, e para você conseguir sair dessa confusão que parece sem fim, você tem que botar a cabeça para pensar. E aí o paradoxo que a lição traria aqui seria mais ou menos essa vivência nossa com relação àquilo que nós acreditamos que é o certo a se fazer, que é seguir aí, né, os princípios do cristianismo, e também o nosso lado aqui mundano, né? Afinal de contas, a gente vive num planeta Terra, que é dominado pelo homem e regido pelo homem. E cada lugar diferente que a gente vive, que a gente tem certas culturas diferentes, certos casos diferentes, a gente tem regras diferentes e ocasiões diferentes que nos pedem obediência e tal. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem que a semana comum é de segunda a sexta, e em alguns casos a gente vê que o sábado também conta, então a gente só tem descanso no domingo. Mas essa seria o nosso lado mundano aqui, né? A nossa vivência na Terra. Só que a gente também acredita no aspecto divino, aquilo que a gente não enxerga, aquilo que a gente não consegue tocar, não consegue ver, mas é o que a gente acredita e tem fé. E esse lado divino, que é o lado que Jesus vem ensinar pra gente e tal, ele nos diz que a gente tem que ficar esperto com algumas coisas que a gente faz. E aí a gente fica nessa sinuca, assim, né? Nessa balança. Eu sei das coisas que eu tenho que fazer pela minha convicção cristã, pelos meus princípios cristãos. Sei das coisas que eu tenho que me preocupar em que eu faço, que eu não faço. Mas e quando essas coisas batem de frente com essas regras que a humanidade impõe, ou que aqui no caso, né, na figura de governos e governantes, e quando eu fico nesse embate assim entre seguir aquilo que eu acredito através do cristianismo e de Deus, ou ser submisso a um governo. Afinal de contas, a gente viu aqui que Deus jamais, e Jesus também nunca, promoveu qualquer tipo de movimento contrário a um governo, até porque a gente viu na lição aí que os governos são levantados e permitidos por Deus. Então, João, qual é a sua visão com relação a esse outro paradoxo aí da nossa vida? Então, cara, essa é uma questão que mexeu em algo bem tocante para mim, porque particularmente eu não costumo gostar muito de governos. Eu não acho muito legal governos mandando na nossa vida e dando as ordens. E isso me fez entender melhor um pouco essa visão e querer pensar mais sobre isso.
porque na lição aqui tem um momento da lição que ele diz exatamente essa frase: devemos ser submissos aos governantes tanto quanto possível, desde que isso não comprometa a nossa lealdade a Deus. Então, o que eu consegui entender muito dessa lição do domingo foi que nós precisamos, o ser humano precisa de uma governança, ele precisa de um líder, de líderes, daqueles que o representam, que tomam as rédeas da sociedade, pela nossa natureza mesmo, assim, parte biológica mesmo, mental e psicológica, a gente precisa disso. Mas esses líderes têm que ter limites. E quando tange na questão religiosa, esse é o nosso limite. A partir do momento em que os líderes pedem para qualquer coisa que tenha que ser feita, que vai contra a vontade de Deus, contra a lei de Deus, aquilo que a gente olha e fala, tá, peraí, isso daqui não é da vontade de Deus, e eles estão pedindo para fazer. Esse é o momento que nós devemos levantar, questionar. Nos outros momentos, enquanto tange a sociedade mundana, que coisas do mundo, a gente pode aceitar, ok, mesmo que assim, particularmente você não discorde, mas aí você vai ter uma certa calma para conversar e debater. Mas quando tange na questão Deus, aí realmente é algo que tira a gente a gente não vai ficar bem. Se você fizer, ai, mas é a lei, a gente tem que fazer, você vai se sentir mal, isso eu tenho certeza, porque principalmente quando se conhece a lei de Deus, e a gente já sabe muito bem que a lei de Deus, ela vem justamente para nos dar uma vida boa. A gente sabe que seguindo as leis de Deus, a gente vive bem. A gente já tem essa experiência. Então, se você descumprir esse tipo de coisa, você não vai se sentir bem consigo mesmo. Então, o que eu consegui tirar dessa questão, tanto do domingo quanto da segunda, que também fala bastante sobre a questão de religião e governo, é que nós devemos entender e aceitar os governantes. E também eu lembro que na minha leitura de Mateus tem um momento em que Deus diz que as pessoas têm que pagar suas dívidas de César, as moedas de César lá, paga suas dívidas, ou seja, devemos pagar os governantes, porque querendo ou não, às vezes ruim, e é um momento que a gente também vai ter que questionar, e às vezes roubando um pouquinho a gente, também vai ter que questionar, mas devemos pagar as nossas dívidas, porque eles fazem algo por nós, para nos proteger, seja, ou para prestar um serviço, mas devemos sempre, em primeiro lugar, respeitar a lei de Deus. Essa foi a minha visão. Perfeito, sua visão tá de acordo, inclusive, com o que a gente vê escrito em Atos, que é mais importa, aliás, obedecer a Deus do que aos homens. Está em Atos 5:29, a gente viu na lição aí. E eu concordo com você, cara, nesse aspecto de que a gente deve, né, respeito e obediência às regras que regem aqui a nossa sociedade, porque a gente vive, como eu acabei de falar, a gente vive numa sociedade. A sociedade, ela por si, vai ter seus regimentos internos, seus contratos sociais e a forma como a sociedade entende que ela deve funcionar. Porém, a gente tem que ficar esperto para que em nenhum desses aspectos da nossa convivência em sociedade, em comunidade, a gente peque contra Deus. Então, vamos colocar um exemplo assim, um exemplo bem tosco. Vamos supor que, eu acho que aqui no Brasil isso é bem comum. Quando a gente vai na casa de uma pessoa, a gente tem aí situações onde a pessoa vem e te oferece alguma coisa para você comer, para você beber, não sei. Isso aí é um costume até bacana dos brasileiros. Então você chega na casa, eu vou chegar na casa do João, e o João vai tirar ali da panela uma feijoada e um torresmo quentinho que ele acabou de fazer para mim ali. Pô, João, desculpa aí te usar nesse exemplo, mas é figurativo, tá? Acontece, acontece. E aí ele botando a feijoada ali no prato e passa para mim e fala: toma aí, meu querido, para você jantar aí com a gente e tal. Então, claro que isso não tem a ver com o governo e essas regras, né, que são imputadas aí na gente Posso através. falar, Opa! sim, sem querer te interromper, mas nunca duvide da capacidade do governo de criar uma lei bizonha. Ah, isso é fato. Nunca Basta duvide dessa capacidade. para achar ainda as leis mais bizonhas, é só abrir o nosso código municipal aqui que a gente vai ver vários casos É. maravilhosos. E aí, claro que esse não é um caso a ver com o governo, mas como o governo se organiza através da sociedade, e aí a gente tem esse costume aqui brasileiro na nossa comunidade, então e aí? Eu vou andar de acordo com o nosso costume, aceitar a comida aí que me foi oferecida,
ou eu vou ter que fazer um samba muito sinistro para recusar essa boa vontade da pessoa, porque os meus princípios são outros. Então, olha só qual é a questão do paradoxo aí, né, que a lição trata. E é realmente um caso muito mais complexo quando se trata de governo, porque afinal de contas, o governo sempre será soberano a você. Mesmo que a gente vive numa dita democracia, né? No papel e tal, mas o governo sempre vai ter soberania em cima do povo. Afinal de contas, Exatamente. a gente tem um pouco de distância, pelo menos na minha visão, né? Um pouco de distância entre o povo e o governo, sendo que o correto seria aí um caminho mais curto. Mas isso não é papo para lição, né? E aí, continuando aí, meu querido João falou sobre a segunda-feira também. E a segunda-feira trata de um aspecto para mim um pouco mais complexo, porque ela cita o uso da religião, em alguns casos, para a união. Mas eu achei um pouco esquisito esses exemplos, eu vou falar a verdade para vocês. Porque um dos exemplos que foi usado foi a religião num período de guerra. E aí as pessoas se identificando, né, nesse período de guerra com a religião, e inclusive eles usam uma frase aqui, que foi dita que era uma canção na Segunda Guerra Mundial, cantada pela galera lá dos Estados Unidos, que dizia assim, né, louve ao Senhor e passe a munição. E aí eu pessoalmente, cara, eu tenho que falar que eu não consigo enxergar Deus apoiando esse tipo de atitude, esse tipo de situação, porque numa guerra não tem ali interesses, vamos colocar igual era antigamente, onde Israel lutava por Deus, e Israel proclamava Deus através das guerras com outras nações, né? Mas hoje em dia, cara, puxando aí, né, para recentemente, foi o caso da Segunda Guerra Mundial e de outras tantas guerras que acontecem hoje em dia, a gente não tem esse caso, a gente tem interesses humanos, interesses de homens, de governantes, mais uma vez, e que causam atrocidades e coisas horrorosas num período desse, que é um período de guerra. Eu fico completamente assustado só de imaginar as situações que acontecem num cenário de guerra. E aí fala sobre essa união, né, através da religião, junto da guerra e tal, mas pessoalmente eu acho que não seria muito interessante colocar a religião nisso, porque eu acredito que Deus não apoiaria esse caso, né? Porque as guerras são pautadas, como eu falei, em interesses humanos e não É na defesa, principalmente né? por isso, porque essa questão, principalmente aqui no caso que ele citou da Segunda Guerra Mundial, era uma questão inteiramente política. E Uhum. quando a gente fala de política, são pessoas querendo ter mais poder do que outro, ou querendo ter mais dinheiro, ou querendo ter mais influência. E esse é o momento em que Deus não quer saber da parte da vida humana, sabe? Essa é a questão em que Deus realmente não tem por que uma guerra por poder, e dinheiro e influência nessa vida que a gente tem. Isso não vai valer de nada para a gente. Então, é muito ruim, é muito estranho também para mim ver essa situação das pessoas envolvendo Deus nesse tipo de coisa, sabe? Principalmente nesse caso. Eu entendo que tem toda uma questão de que alguns exércitos lutavam pela liberdade do povo, mas como assim a liberdade do povo? Você tem que matar outras pessoas? É muito estranho na minha cabeça isso também. Mas o segundo exemplo que ele usa aqui sobre a religião civil na Roma antiga em relação aos judeus, né, que os judeus era uma religião legal, legalizada, mas os cristãos não eram. E aí, logo mais na frente, ele fala que Paulo exorta os romanos a praticar o bem, os cristãos romanos a praticar o bem, que mesmo você tendo sendo punido, sendo julgado pela sua religião, mesmo assim você pratica o bem. E ele fala ali, né? Se formos uma força para o bem, as autoridades vão nos elogiar. E eu, ao ver isso, eu entendi muito, assim, ficou bem mais claro, sabe? Que mesmo que em algum momento, por exemplo, nós estávamos falando sobre a questão do paradoxo lá, se a lei do homem for diferente da lei de Deus e nós teremos que descumpri-la, ao descumprir, mesmo assim, não é legal descumprir leis do governo, mas
se bate com uma lei de Deus, a gente não vai cumprir ela. Então, vamos fazer isso fazendo bem, sabe? Porque aí, se uma lei humana tentar te julgar por isso, você vai pensar, cara, mas eu estou fazendo bem. E a própria pessoa que está te julgando, os próprios criadores da lei vão olhar, tá, mas ele está fazendo algo mal, ele está fazendo algo de ruim, sabe? Essa parte me tocou bastante, me fez refletir bastante. Uhum. Essa parte realmente é interessante, cara, porque, vamos colocar assim, eu entendo a forma como a lição foi escrita e eu entendo o sentido que foi proposto ali principalmente com esse dia aí de segunda-feira, sobre religião e governo. Mas, de novo, cara, eu volto porque quando eu penso na aplicação real do que foi Sim. dito, eu acho um pouco difícil, porque eu vejo muito mais casos contrários. Vamos colocar, por exemplo, É, quantas pessoas perderam seus empregos ou tiveram que abandonar aí uma carreira ou um sonho porque por causa da guarda do sábado e porque os seus, sim. os seus empregadores e tal não abriram mão, apesar dessa pessoa, vamos colocar, né, ter sido uma boa pessoa, vamos colocar que ela não só seguiu ali a guarda do sábado, que ela seguiu todos os mandamentos de Deus e tal, e principalmente o amor, que a gente vai chegar lá ainda. E aí ela era uma pessoa excelente, mas por guardar o sábado, ela não cabia naquele lugar porque eles precisavam de alguém numa posição que trabalhasse no sábado. Então, assim, eu acredito que sim, cara, que a gente causa uma diferença, uma visão diferente aos outros quando a gente pratica os nossos atos baseado nessa questão de sempre fazer o bem da melhor forma. Eu acredito sim que a gente é notado por causa disso, mas acho que também não seria o caso assim de bater uma Não, certeza, né, de que claro. sempre que você fizer isso, as pessoas vão te tratar Não, bem, vai estar tudo certo. exatamente, existem casos e casos, e a gente pode refletir isso mesmo em Jesus. Jesus veio à Terra para salvar a gente, mesmo assim, pessoas o mataram, sabe? É. Então, em alguns momentos não será nem um pouco fácil, e realmente, muitas das vezes parece que vai ser o contrário, você descumprir, mesmo sendo algo, você sabe que você está fazendo bem, mas está claro para qualquer um que observar a situação friamente ali, olhar, pensar que não, ele está fazendo algo bom, ele está fazendo bem. Mas mesmo assim, às vezes você vai ser punido por isso. Mas punido assim, você não vai conseguir o que você quer ou ser punido mesmo, mas isso é muito da vida do cristão, sabe? Às vezes, mesmo por fazer o certo, você é julgado, você é rechaçado, você é punido. E é algo que temos que estar dispostos a passar em alguns momentos, sabe? Assim, na minha visão. Um outro E isso exemplo. também Opa, perdão aí, pode entra, continuar. sem problema, entra muito em relação ao que você falou. Quando nós temos governos menores, que você falou um pouquinho atrás, quando é tudo muito menor, mais próximo, isso é mais fácil de ser resolvido. Agora, com esses super países gigantescos que a gente tem, igual o Brasil e outros gigantes, é bem mais difícil. Mas aí é problema para outro dia. Outro exemplo que eu lembrei aqui enquanto você estava comentando aí, cara, foi o próprio Daniel. Pô, Daniel, cara, sempre fez tudo da melhor Tudo forma, certo. corretíssimo e um exemplo, cara, na Babilônia, ele e os amigos dele. E mesmo assim, Daniel foi jogado na fornalha. Daniel foi jogado numa cova de leões. Claro, Deus estava com ele, e ainda bem. Assim como nós queremos e desejamos que Deus também esteja conosco. Exatamente. Mas assim, Daniel não fez nada de errado, nada de ruim. Ele foi contra o governo daquela época, foi contra as autoridades, contra as leis vigentes, mas ele foi contra fazendo certo, fazendo bem, e ainda assim ele sofreu coisas, cara, horrorosas. Então não adianta falar que vai dar tudo certo, né? Tal, não sei o quê. A Não, gente tem não que vai, às tratar. vezes não vai dar tudo certo. A realidade é um negócio mais, mais complexo que isso. E outro assunto, cara, que para mim é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, é sobre a nossa atuação, sobre o nosso fazer, o nosso viver, né? Certamente falando aí. E aí a lição comenta que a gente tem os 10 mandamentos, né? Para regir aí a nossa vida. E que algumas pessoas se baseiam nos 10 mandamentos e tal, não sei o quê. Só que ela comenta um negócio até engraçado. Que os 10 Eu achei bem mandamentos. curioso assim, esse comentário, inclusive, achei bem legal. Pois é, né? Que os 10 mandamentos seriam ali um fator mínimo, né? Uma base mínima daquilo que a gente faz na nossa vida e que, inclusive, o interessante, o que a gente deveria fazer é basear a nossa existência não naquilo que a gente não faz,
mas é com o naquilo que que a a gente gente faz. faz ativamente, todos os dias, em todos os momentos. Porque afinal de contas, o que eu não faço, ok, eu deixei de fazer. Eu estou errando por deixar de fazer alguma coisa? Dificilmente, talvez em alguns casos aí, mas a minha memória eu não consigo pensar aonde eu deixo de fazer algo e erro. Agora eu erro fazendo e eu acerto também fazendo. O que eu não consigo fazer é acertar não fazendo. Exatamente, Eu perfeito. preciso tomar uma atitude, tomar uma decisão, fazer alguma coisa. E aí os 10 mandamentos sendo esse padrão, eles seriam, beleza, o nosso mínimo ali a nos guiar, a nossa base a nos guiar. Eu não vou tratar nem como mínimo, não, vou tratar como base. A nossa base a nos guiar, mas a gente tem um fator máximo, um fator que extrapola tudo e todas as barreiras existentes possíveis nessa questão da nossa atitude, no nosso fazer. E esse fator é o amor. E eu queria saber do João o que, que ele acha sobre isso, Exatamente. sobre os nossos É, atos serem sempre 100% do tempo relacionados com o amor. é exatamente essa questão. Se a gente até olhar os 10 mandamentos, eles são, normalmente são coisas para você não deve fazer. Não furtar, não matar, ou coisas que você faz em repouso. Você só fica ali parado e você já está fazendo aquilo. Se você não agir contra aquilo, você já fez aquilo. Mas a nossa religião, o cristianismo, nós acreditamos num Deus de amor. E amar é uma ação positiva. Você tem que amar. Você precisa amar. E a questão da lição para mim foi justamente dessa questão do mínimo do máximo, é justamente isso. Nós devemos demonstrar o amor para com os nossos semelhantes, porque é assim que a gente demonstra Deus, é assim que a gente sente Deus no mundo, sabe? É assim que a gente sente Deus na gente. Isso faz um bem danado praticar o bem, praticar o amor ao próximo. E até ele fala na lição, em vez de procurar evitar certos comportamentos, o amor busca ativamente o bem daquele que nos rodeia. Ou seja, enquanto os 10 mandamentos vai te dar uma base bem simples de coisas que você deve e não deve, na maioria delas, não deve fazer, o amor você vai ativamente fazer o bem para as pessoas. E é e a gente não tem que ficar, sabe, no mínimo da vida. Nós não queremos ser medíocres, né? Que é a média. A gente não quer ser um ser humano médio. Nós queremos ser o melhor que a gente pode ser. Então, e essa foi a ideia que eu senti nessa questão. Se o nosso Deus é um Deus de amor, nós devemos demonstrar amor ativamente. Perfeito, mano. E inclusive eu puxo aqui um verso que está lá em Romanos 13:8, que para mim é um verso muito maneiro, cara, porque Paulo escreve assim, né? Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Então, se você tem se preocupado aí sobre aquilo que você tem feito, sobre, putz, será que eu estou fazendo as coisas da forma como elas devem ser feitas, do jeito certo, da forma como Deus espera de mim? Cara, para pensar um pouco e tenta medir o seu amor por todo mundo que está ao seu redor. Não só seus pais, sua família, né? Seus irmãos, seus amigos, mas por todo mundo, cara, seus professores, seus chefes, seus inimigos, a galera que quer te ver cair. Como é que você tem se tratado com essa galera? Você tem odiado eles ou você tem sentido ali, de certa forma, um amor genuíno por aquelas pessoas, a ponto de não querer nada de ruim para elas, né, ou desejar nada desse tipo para elas? Então, quer saber o seu termômetro espiritual? Tenta medir o seu amor, cara, porque isso aí vai te dizer muita coisa e vai te fazer ver muita coisa também. Eu tenho certeza disso. E quando a gente para pensar sobre o que a gente tem feito, a gente consegue analisar aonde tem estado o nosso coração também. E para mim isso E, é uma bússola assim fantástica para saber se a gente está de fato vivendo aquilo que a gente diz, aquilo que a gente prega, né? Ou se a gente está só flutuando aí num limbo existencial e não se apegando a nada de fato. e muito do que a lição fala, ele vem logo no verso 9 aqui. Assim, após o que você falou exatamente, ele fala: Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, é tudo uma questão de demonstrar amor. E é justamente o que você falou: é amar até aqueles que nos odeiam ativamente, ou aqueles que não querem o nosso bem. Eu acho que a parte mais difícil da vida de um cristão. É Uhum. você ter é o momento em que você tem que demonstrar um amor genuíno e sincero, não é aquele amor da boca para fora que a gente só fala, mas é um amor sincero. Nos seus momentos de oração, você tem que pedir o bem dessas pessoas, é das pessoas que não gostam de você, ou que te fazem mal.
Então, é um desafio diário para a gente e é algo que a gente tem que, exatamente como você disse, sempre estar revendo se a gente realmente está fazendo isso, para que nós possamos viver cada vez mais próximo de Deus, né? Tanto que Jesus morreu, cara, morreu pela Madre Teresa de Calcutá, morreu por mim e morreu pelos maiores criminosos que o mundo já viu. Ou seja, Perfeito. não fez distinção de ninguém, então a gente também não deve. É difícil, cara, eu sei. Não é um negócio simples, não é um negócio fácil, mas é uma atitude que a gente tem que se esforçar para ter, cara, porque isso muda muita coisa na nossa vida. É um fator aí isso sim causa, de fato, uma revolução na nossa forma de enxergar as coisas e nas nossas atitudes também. E uma parada que é certa, cara, que eu sei, é que não é aquilo que a gente fala que muda o mundo, é aquilo que a gente faz. Então, Exatamente, perfeito. quando a gente externa nossos pensamentos, nossas atitudes através de ações, de atos concretos, de movimento e tal, a gente consegue mudar a sociedade aí, mudar também a cabeça das pessoas e, inclusive, né, angariar aí mais almas para Jesus e que mais pessoas possam conhecer e ter curiosidade do que é ser de fato um cristão, porque o que tem de cristão aí que é fake aí, fake news, é difícil, cara. Nossa, E é isso que atrapalha todo o evangelho, cara, que tem rastejado aí através de milênios para chegar até onde chegou hoje e ainda alcançar muito mais almas até daqui a volta de Jesus. Correto, meu querido João? exatamente, perfeito. Há aí algum ponto que você queira colocar neste final de lição? Uma mensagem, uma ideia? Se alguém caiu aqui agora, deu play no episódio e colocou aqui agora e não ouviu nada que a gente falou, ou que ouviu também e queira resumir a ideia central, fala para nós o que você diria num resumo rapidinho. Cara, eu só resumiria a lição, tipo, ela me fez pensar muito sobre a questão do governo, sobre a questão de que nós devemos demonstrar um amor positivo e principalmente a parte final da lição que a gente comentou menos, mas na escola sabatina com certeza eu vou fazer bastante perguntas, falar sobre isso com veemência, que é a parte final que fala sobre a volta de Jesus, né? Que ele está cada vez mais próximo, não dá tempo, não temos tempo a perder quando se fala de Jesus. Ele vai voltar, isso está bem claro para a gente que está cada vez mais próximo, então nós devemos levantar a nossa cabeça, ficar cada vez mais atento e amar o próximo e aceitar Jesus, sabe? Foi o que mais me pegou, essa questão do amor, principalmente, que nós devemos fazer o máximo possível na sociedade, mesmo quando às vezes ela vai te pedir o mínimo ou ela vai cobrar alguma coisa de você que você tem que fazer, você não pode fazer por aquilo que a gente acredita, ou vai pedir para você não fazer algo, para você fazer algo você não pode. Então, acho que em resumo seria isso, é a gente prestar atenção, amar o próximo e fazer o bem. Perfeito, João. Eu concordo aí com você e também fico com esse pensamento de focar sempre no máximo da nossa caminhada cristã, porque o mínimo pode acabar não nos levando a lugar nenhum. Então, que a gente se esforce bastante para viver aquilo que Jesus quer que a gente viva, porque Ele sabe que é o melhor para nós e que é o que vai trazer mais conforto, mais paz, mais felicidade, que é, afinal, aquilo que a gente precisa, pelo menos nesse primeiro momento aqui, nesse mundo complicado e complexo, e que tem data aí marcada para acabar, a gente só não sabe quando, mas um dia vai rolar e até lá a gente tem que esperar muita coisa acontecer ainda, que certamente vai acontecer. E para isso a gente tem que se mexer um pouco, baseado aí então na nossa atitude máxima do cristianismo. Pois bem, pessoal, fica aqui o final de mais um episódio do nosso Hopecast, com a presença ilustre aqui do João, grande João. Se você quiser encontrar eu e o João lá na igreja, ou mais uma galera ainda lá na Hope Class, que sempre tá cheia, apesar da gente dar uma segurada aí, né, por causa do momento de pandemia. Gente. Mas sempre temos uma participação muito boa lá. Pessoal, Igreja Adventista Central de Vitória, aqui no Espírito Santo. Vai ser um prazer te receber como visita, a gente vai ficar muito feliz. Também nas redes sociais, @HopeClassVix no Instagram. Você tem aqui o nosso canal do YouTube também, o nosso perfil no Spotify para ouvir esses podcasts. A gente também tenta fazer a transmissão da live da lição. Estamos tendo alguns problemas com a internet, mas as coisas vão se resolver.
Pessoal, muito obrigado pela participação até aqui, pelo acompanhamento. Foi mais um ótimo momento para todos nós aqui e que vocês possam ter mais um restante de semana abençoado por Deus e que vocês... Rapaz, eu esqueci o que falar agora no final. Acontece. Vocês possam refletir sobre os estudos dessa semana, possam pensar bastante e possam amar ao próximo cada vez mais até a volta de Jesus, que é o que eu acho que é o que a lição mais deixou pra gente. Perfeito, meu mano João. Então é isso aí, pessoal. Valeu demais e até semana que vem.